colocar aqui, vai gravar. Pronto. Bom dia, pessoal. Acho que a gente pode dar início, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né? A mais uma edição do Grupo Centelha. Dessa vez a gente vai percorrer a obra Energia Psíquica, né? O volume 8/1, que é um livro pequeno, mas é um pequeno, assim, que o que ele tem de tamanho, de pouco tamanho, ele compensa pela densidade do texto, né? E aí, para quem assim já conhece o grupo Centelha, né? Quem não conhece, a gente está nesse grupo, vai fazer um ano de encontros, né? Agora em outubro fez um ano, e a gente cobriu as obras O Eu Inconsciente, o Fundamentos de Psicologia Analítica e o Psicologia do Inconsciente. Bom dia, Araê. E agora a gente Bom vai dia. entrar nessa discussão sobre a questão da energia psíquica, né? E aí, como é que eu faço esse grupo, gente? O grupo, ele tem um certo funcionamento que a gente vai discutindo parágrafo por parágrafo. Então, a gente seguia pela paragrafação da obra completa, que você encontra em toda edição essa estrutura de parágrafos. E aí, quando eu for discutindo, eu vou falando que parágrafo eu estou me referindo, né? E a gente vai na ordem do texto. Isso tem sido muito produtivo aqui no grupo. Todo mundo que participou, acho que percebe que tem uma riqueza muito grande o fato da gente destrinchar o texto, parágrafo por parágrafo, na ordem, e especificamente o texto do Jung, né? Que é um texto que costuma ser bem desafiador para a gente, né? Só que, ao mesmo tempo, quem faz um investimento de alguma ordem na psicologia analítica não tem como se desvencilhar do Jung, né? É base mesmo. E aí, como é que vai funcionar a estrutura do grupo da discussão, né? Eu vou falando parágrafo por parágrafo, e quem quiser comentar, pode colocar no chat alguma discussão, ou levantar a mãozinha e falar. A questão é interessante que vocês contribuam mesmo para o grupo enquanto a gente vai conversando. O que acontece é que eu costumo orientar a discussão dos parágrafos falando as coisas que eu anotei sobre, né? Sara, você pode só desligar o microfone, que acho que seu microfone está aberto. Show, valeu. E aí, vamos direto para o texto, tá, gente? Depois eu puxo um momento de apresentação lá no WhatsApp, para a gente se conhecer. Mas vamos direto aqui para o assunto, né? Primeiro, introduzindo esse texto, né? Que acho que é importante fazer esse movimento introdutório. A Energia Psíquica, o volume 8/1 da obra completa do Jung, que está publicado pela Vozes, né? Esse volume 8, ele integra os textos da Energia Psíquica, a natureza da psique e o sincronicidade. São textos epistemológicos do Jung. Epistemológico no sentido de aquilo que tem as bases filosóficas e assim, que promovem o pensamento dele, né? Então, a gente está falando de textos que são basilares, que fundamentam os aspectos práticos e os aspectos científicos da abordagem junguiana, né? Então, tem esse viés aí de fundamentação. E fica bem evidente isso nesse texto específico da energia psíquica, né? Ele foi escrito em 1928, e o Jung escreveu e publicou esse texto em 1928, após ele publicar em 1912, ele publica o Transformações e Símbolos da Libido, que foi reeditado. O Jung fez toda uma remodelação desse texto, que virou Símbolos da Transformação, em 1952, né? E quando ele faz esse movimento de remodelação do texto, né, ele integra várias coisas, modifica, mas tem umas coisas que permanecem bem assim o mesmo, né? E principalmente essa ideia que ele vai discutir sobre energia psíquica. Então, ele tem um capítulo todo dedicado ao conceito de libido, no Símbolos da Transformação. E é o que acontece, ele publica isso em 1912, na verdade, né, Transformação em Símbolos da Libido, e isso envolve a querela com Freud, que é tão conhecida, que envolve a dessexualização da libido, né, que a gente ainda vai discutir isso aqui no grupo um pouco, né, a partir desse livro Energia Psíquica. E aí o Jung vai fazer esse movimento aí de remodelar o conceito de libido, e esse conceito ele vai perceber que vai ser lido, interpretado de forma muito equivocada.
E aí, em 1928, que ele vai publicar A Energia Psíquica para explicar melhor o que ele já falou, só que não com tantos detalhes e destrinchamentos, lá no Transformações e Símbolos da Libido. Eu posso mandar no grupo, aliás, do WhatsApp, o texto que ele se refere, que é sobre o conceito de libido, que está nos Símbolos da Transformação. Mas quem tiver os Símbolos da Transformação, é um dos capítulos dele mesmo. Eu acho que está na segunda parte até. Enfim. Mas aí o Jung vai escrever essa obra justamente para fazer essa elaboração com mais detalhes do conceito dele de libido, né? E eu acho que é uma obra super interessante, por isso que eu animei da gente fazer esse volume de Centelha sobre, porque ela precisa de muita ajuda, né? Para a gente poder acompanhar o texto, e também porque ele é um texto central que organiza várias coisas da clínica. Assim, não tem como a gente não se posicionar na clínica, no campo da psicologia analítica, sem atravessar o conceito de libido. E como a gente consegue pegar vários fenômenos complexos do campo assim, clínico e organizar eles em termos energéticos. É como se toda manifestação psíquica individual pudesse ser entendida em termos energéticos. O Eric colocou aqui que sobre o conceito de libido, né, que é o capítulo que está no Símbolos da Transformação, ele pode ser encontrado no parágrafo 190 do volume 5, né, Símbolos da Transformação. Obrigado, Eric. Que é o texto que Jung se refere já no primeiro parágrafo aqui da energia psíquica, né? E aí hoje a gente vai começar a discussão do primeiro capítulo, né, que é a energia psíquica. Esse livro tem 4 capítulos, né? O energia psíquica é a energia psíquica, que tem esse caráter introdutório, né? Que esse texto aqui, esse capítulo, basicamente o Jung vai definir a ideia dele de energia, alguns conceitos básicos assim, da fundamentação. Bom dia, Fabiano. Da fundamentação do conceito dele de libido, né? E ele vai falar algumas coisas super interessantes sobre como a libido pode ser quantificada como um critério de avaliação da questão da energia psíquica, né? A gente ainda vai discutir isso. Mas isso tudo é fundamental de embasamento da ideia dele de libido aqui no primeiro capítulo, né? Aí depois, no capítulo 2, que é a aplicação do ponto de vista energético, o Jung vai falar algumas ideias, assim, conceitos básicos e funcionamentos mesmo do conceito dele de energia, que são muito importantes, né? Que envolvem a ideia da conservação de energia, entropia, o aspecto psicológico desse conceito, né? E algumas questões sobre energia e dinamismo dentro da configuração dele de libido, né? E aí ele vai trazer no terceiro capítulo alguns conceitos básicos da teoria da libido, que são funcionamentos que a gente encontra muito recorrentemente mesmo. Progressão e regressão da libido, que a gente ainda vai discutir bastante sobre, extroversão e introversão, né, que são movimentos da relação sujeito e objeto, da energia psíquica, né, a questão do deslocamento da libido, né, nessa formação das imagens, e a formação do símbolo, que envolve o processo de síntese consciência inconsciente, de unificação desses dois polos, que produz esse terceiro, que fala de uma coisa que é desconhecida, que o Jung entende como sintetizador de energia, que é o símbolo, né? O conceito de símbolo para o Jung é um tipo de dinamismo psicológico que sintetiza energia nessa oposição consciência-inconsciente. Mas a gente ainda vai entrar nisso, tá, gente? E, aliás, muito provavelmente vai ser, a próxima edição do Centelha vai ser sobre formação do símbolo. A gente vai começar com a energia psíquica, agora nesse final do ano, né? No começo do próximo, e vai, assim, se enveredar, quem quiser continuar, né? Vou abrir outra edição, para a discussão sobre formação de símbolo, que é uma discussão, assim, que é uma derivação, assim, lógica da questão da energia psíquica. A gente discute energia psíquica, logo depois a gente discute sobre como é que o símbolo surge. Que quando a gente entende o dinamismo energético, a gente entende como é que isso se dá. Isso ajuda a gente a posicionar algumas coisas no campo da clínica mesmo, né? Quando a gente observa a dinâmica simbólica na clínica, tem como compreender, e é interessante que a gente faça isso, compreenda o fenômeno a partir de um ponto de vista energético, né? E tem um capítulo final, que é o capítulo 4, que o Jung vai falar só uma síntese do conceito primitivo de libido, que ele vai dizer que o conceito de libido, como um fenômeno arquetípico, aliás, né, a energia seria uma espécie de fenômeno arquetípico para o Jung, né, ele aparece em diversas manifestações, humana,
o Mulungu, o Akanda, são conceitos próprios para algum tipo de substância energética que nos move, né? Energia, aliás, é um conceito muito... A questão energética é um conceito que a gente vê que a gente se apropria naturalmente. A gente fala quando a gente está desenergizado, quando a gente está animado, a gente tem mais energia. Então, a ideia de energia, ela é um conceito que tanto a gente vê aplicado dentro de configurações religiosas arcaicas e originárias, né, que Jung fala no quarto capítulo, quanto no senso comum. A gente tem uma série de frases, ideias que envolvem essa noção de energia, e a gente tem até aquele senso comum que envolve as energias dos ambientes, aquela coisa da energia de uma situação, a energia de uma pessoa, né? Tudo isso são metáforas que a gente encontra bastante para falar dessa ideia de energia, né? E aí, gente, por que que eu não vou apresentar um cronograma? Porque é difícil para mim, quem está aqui no Centelha percebeu já que é difícil para a gente poder instituir exatamente até onde a gente vai discutir no dia, porque algumas vezes a gente consegue atravessar vários parágrafos e com não muita discussão, algumas vezes a gente pega um parágrafo e passa muito tempo discutindo ele. Então, eu não criei um cronograma por conta disso, né? Eu criei uma média do que é possível que o grupo vá se manter, né? Mas quem quiser continuar, quem não quiser, assim, só me avisar também, gente, fico tranquilo. Quem quiser, não puder, eu passo o que tem de gravação até o momento e deixo, né, para a pessoa, envio. Aí eu mudo algumas coisas no grupo do WhatsApp para atualizar a questão de quem sai, né? Mas, assim, quem quiser, quem puder tá acompanhando, só me avisar qualquer coisa, tá, gente? A gente é bem flexível aqui nesse sentido. Mas, como eu falei, não dá para a gente matizar, assim, afirmar com certeza a dinâmica do grupo, né? O Joab comentou aqui, o conceito de energia é derivado da física, né? Inclusive, e o que Jung traz como toma como base a própria energia da física, termodinâmica, etc. Perfeito, Joab, a gente vai discutir bastante isso agora nesse encontro inicial. Principalmente esses 3 parágrafos iniciais é pura física que o Jung está falando aqui, e é o termodinâmica, é a base da ideia que o Jung usa como um paralelo e uma analogia para entender a ideia de energia, né? É termodinâmica pura mesmo. A gente pode passar para a discussão do texto. Alguém tem uma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, assim. Como eu falei, assim, depois eu vou puxar uma apresentação lá do WhatsApp, todo mundo. Mas quem for falando, for comentar, assim, abrir o microfone, quiser falar, se puder se apresentar, assim, de um jeito básico, né? Nome, de onde é, o que é que faz, antes de falar, né? Para a gente se familiarizar uns com os outros com o tempo também, né? Mas passando para o texto, né? O primeiro capítulo, que é Observa a Energia Psíquica, né, na verdade, o livro Energia Psíquica, né? O primeiro capítulo, o Jung intitula Observações Gerais sobre o ponto de vista energético na psicologia. Ou seja, ele vai mostrar como é que se fundamenta a ideia de que o conceito de energia seja utilizado na psicologia. Porque, como o Joab falou, aliás, o conceito de energia é um conceito que está formulado na física. E aí o Jung vai discutir como é que a gente consegue utilizar um conceito de um campo da ciência da natureza, como a física, é considerada uma ciência dura, né, para o campo da psicologia, que não obedece a esses critérios de objetividade, de medição exata, que estão na ciência exata da física, né? Mas o Jung vai mostrar, por uma série de questões aqui, ele vai fazer uma defesa do conceito de energia. Esse primeiro capítulo é basicamente isso. E aí o Jung faz uma coisa super interessante, que ele faz em muitos textos dele, você encontra, por exemplo, no texto Instinto Inconsciente isso. Ele pega as discussões do campo científico anteriores para poder utilizar aquilo como uma base de argumentação para as ideias dele. E aí ele vai citar uma diversidade de autores aqui, né? Ele cita o Wundt, que é muito conhecido pelos laboratórios de psicologia, né? Pelo surgimento da psicologia, que o Wundt tem algumas ideias sobre energia no campo da psicologia, a energia como um conceito que a gente utiliza para entender o processo psicológico, né? Ele vai citar o von Grothe, que é uma referência inicial, um dos primeiros autores a
firmar a ideia de energia psíquica, né? E ele vai citar o von Hartmann, que é um filósofo muito importante para ele, que tem um texto todo sobre a questão da visão de mundo na física, e aí ele vai trazer algumas ideias, o Hartmann também aqui para o texto, né? E ele vai jogar com uma série de outras ideias também, que ele vai atravessar mais para frente no texto, mas de autores que trabalharam a ideia de energia, né? Porque o Jung está partindo aqui, né, ele não está criando do nada a ideia dele de energia, né? Ele está partindo de todo um seio de, assim, um solo cultural em que se formaram várias ideias que estão correntes sobre essa noção, né? Algumas ideias Jung vai utilizar e concordar, outras ele vai discordar e vai mostrar o porquê. E aí a gente vai discutindo isso aqui nesse texto, porque ele vai mostrando um autor e ele vai dizendo por que eu não aplico dessa forma, né? É o meu conceito, né? Mas no primeiro parágrafo ele já começa contextualizando o livro, falando que o conceito de energia, como ele propôs lá no Transformações e Símbolos da Libido, está nos Símbolos da Transformação, né? Encontrou vários mal-entendidos e interpretações errôneas por parte de quem interpretou e leu esse texto, né? E aí ele vai trazer esse texto da energia psíquica como uma forma de tentar combater essa visão equivocada sobre o conceito dele, né? E aí que o Jung já começa falando no segundo capítulo, no segundo parágrafo, é que ele diz que o fenômeno físico pode ser entendido por dois pontos de vista distintos: o ponto de vista mecanicista e o ponto de vista energético. Essa ideia ele cita até o Wundt e o von Hartmann. E essa diferenciação entre mecanicismo e energicismo está muito relacionada com uma diferenciação entre mecanicismo e dinamismo, que é uma discussão muito forte na época do Jung aqui, porque você vai encontrar essas mesmas discussões sobre mecanicismo e dinamismo na obra do Bergson, que é um filósofo que influenciou muito o trabalho do Jung, também o conceito de energia, e você vai encontrar no Wundt e no von Hartmann também, né? O que é que isso significa, né? É que o Jung parte dessa série de ideias para falar de que há duas formas de entender a realidade. Uma forma que vai pelo campo da causalidade, em processos de causa e efeito, né? Todo acontecimento tem uma causa anterior que levou a ele acontecer, né? E um outro ponto de vista é entender que as coisas não são só causadas por algo anterior, mas elas têm um tipo de finalidade meta, que é o que Jung chama de um ponto de vista finalista. E aí, essa discussão sobre mecanicismo e energicismo está totalmente relacionada com a discussão que Jung dá sobre causa e finalidade. Você vai encontrar essa discussão na obra toda do Jung, aliás. Quem acompanhou o grupo passado do Centelha, e quem já tiver lido esse livro, Psicologia do Inconsciente, ele é todo sobre essa distinção entre a interpretação por um nível de causa e uma interpretação pelo nível da finalidade, né? Do aspecto final do fenômeno psíquico. Então, para o Jung, todo o psiquismo pode ser entendido a partir de duas perguntas básicas, né? Um porquê e um para quê, né? Todo fenômeno psíquico tem um porquê e um para quê. E é isso basicamente que o Jung fala quando ele fala de causa e finalidade, o que ele fala de um ponto de vista mecanicista e um ponto de vista dinamista. Essas duas perguntas básicas, né? O porquê e o para quê, que são perguntas que são paradoxais, né? E vai entender toda a noção dele da distinção entre esses dois polos aí do processo psíquico a partir dessas duas grandes possibilidades de compreensão da realidade, né? Pode falar, Joab. Oi, gente. Tá dando para me ouvir direitinho? Bom dia, pessoal. Meu nome é Joab, sou psicólogo e analista junguiano de Fortaleza também, nem o Davi. E o que eu queria acrescentar, só para ajudar na parte de compreensão do epistemológico, né? Já que ele trazia da física, quando eu li o texto, né, eu fiquei muito interessado em entender quais foram as raízes da física que ele vai usar para elaborar o pensamento, né? E nesse ponto da diferença do mecanicista e do energético,
Quando eu estudei, eu percebi que era muito próximo do que na física eles vão trazer da energia cinética e da potencial, né? Da cinética sendo a energia mecânica do movimento mesmo, aquelas da energia em movimento, né? Do trabalho, conceito de trabalho e tudo mais, e da potencial sendo aquela da gravitacional, né? Dos elétrons e tudo mais. Então, eu achei muito interessante ver desse ponto, porque a energia cinética, né, a dinâmica, ela tem esse movimento de A para B, né, que vai ser esse causal. E quanto à potencial, ela tem muito esse caráter que o Davi estava trazendo, de um para quê, né? A gente tem ali a diferença de potencial, né, que ele até vai trazer nos capítulos mais na frente, que faz muito sentido dentro da ideia de uma dinâmica ali em que a gente tem vários corpos que geram uma tensão que pode ser fluida, essa tensão dentro desse espaço, né? A gente tem uma variação ali da diferença de potencial que é causada pela diferença com que esses corpos estão dispostos num espaço, por assim dizer, né, na física. Então, eu achei interessante essa diferenciação, eu achei que me ajudou a perceber a diferença, não sei se pode ser útil para mais alguém e tal. Perfeito, Job. Eu acho que ajuda demais, aliás. Porque temperatura, calor, né? Basicamente energia cinética, né? O conceito, então, é muito vinculado à ideia de termodinâmica mesmo. E aí, todo o funcionamento da termodinâmica está espelhado no funcionamento do que o Jung propõe esse modelo do energético, né? E eu acho que é uma boa diferenciação essa de pensar a questão dessa energia potencial, né? Porque o Jung vai falar bastante, ele vai trocar os efeitos de causa e efeito, os termos, né, de causa e efeito, para, num ponto de vista finalista, entender a questão da diferença de potencial, que às vezes é difícil para a gente entender, né? Mas a gente vai discutir isso já já, aliás, porque envolve esse processo da passagem de um estado de um elemento de transferência de energia, de um elemento com mais calor para um elemento mais frio na termodinâmica, né, por exemplo, isso vai estar atravessando essa compreensão aí do Jung desse aspecto final, né? Sim. E isso está totalmente relacionado com a ideia de entropia, né? Que é aquela definição que o Jung vai utilizar uma forma, a grosso modo, da gente entender a entropia, é a ideia de equilíbrio, mas para a física é uma medida estatística da quantidade de desordem em determinado Isso. sistema, né? Sim. Então mas é bem parecido com a ideia de equilíbrio na forma como Jung utiliza, né? E dessa parte da diferença potencial, eu acho que melhor deixar para depois, mas eu acho legal porque tem outros exemplos, né? O da termodinâmica da temperatura é só um dos exemplos da física. A gente pode ter, por exemplo, o movimento de uma massa de ar que vai de uma área de menor pressão para de maior pressão, ou então de um objeto que cai, que vai da onde a gravidade está menor para onde está, da onde a gravidade está maior para onde está menor. Então, são vários tipos, né? Da própria eletricidade, que vai de um ponto onde tem uma tensão elétrica maior para menor. Então, todos esses é sempre pautado em que há uma diferença ali que gera essa tensão, né? Sempre o movimento da carga, independente de qual tipo de carga energética seja, ela é sempre orientada por uma diferença, né? Há uma tensão. Então, eu lembro quando estava estudando com o Eric, que está aqui também, a gente até viu que, por exemplo, futuramente, né, quando ele vai falar da questão da neurose, que a gente tem ali uma dualidade em que tem dois aspectos morais a serem seguidos, né, que são antagônicos, isso gera ali, por exemplo, uma tensão. A gente tem dois aspectos morais diferentes, e aí a gente tem ali o surgimento de uma tensão, por exemplo, que gera uma estagnação na situação, mas que depois vai gerar um movimento, né, criativo do inconsciente. Sim. Esse potencial, assim, essa passagem na questão potencial energético tem toda relação com essa ideia, por exemplo, do objeto que está num lugar muito acima, que ele tem essa energia potencial de que ele vai cair, né? E tem muita relação com essa energia que muitas vezes está represada no inconsciente, como, por exemplo, em conflitos neuróticos, né? Que há um acúmulo de energia, então tem um potencial muito forte de manifestação, que leva o Jung a falar lá no final da Psicologia do Inconsciente, que neurose é um acúmulo explosivo de energia no inconsciente. E aí é isso que o Joab trouxe essa ideia, que é muito interessante, né? Que a gente entende psicologicamente isso nesses processos de relação consciência e inconsciente, de que a energia vai fluir do inconsciente para a consciência e vice-versa.
Então, existe um movimento aí constante de que há um processo de equilibração instável, né? Constante aí entre esses dois polos que dá o aspecto dessa questão da diferença de potencial, né? Porque basicamente eu acho que o que está se discutindo nessa diferença de potencial, psicologicamente, é a relação consciência-inconsciente, né? Nessa equilibração constante desses estados de inconsciência para estados de consciência. Aí a energia vai ficar fluindo muito nesse sentido, né? Do inconsciente e consciência, essa troca constante. Isso vai ficar bem mais evidente na discussão sobre progressão e regressão da libido, quando a gente falar mais para frente. Porque é basicamente isso que está sendo falado. E simbolicamente isso pode ser até entendido a partir da questão do Soviet coagula, né? Na alquimia também, que é o movimento de coagulação e dissolução do fenômeno, do processo de lidar com a matéria-prima, né, na alquimia, envolve esse processo de solidificação do conteúdo e dissolução. E aí lembra muito essa questão do movimento de progressão e regressão da energia, né? Mas essas várias questões a gente vai ainda discutindo, é mais abrindo o campo aqui inicial, né? Pode falar, Letícia. Oi, então, vocês estavam falando da questão da física e do potencial, e assim, quando eu li o texto antes, eu fiquei muito com essa dúvida em relação a quando ele fala que a consideração energética no próximo parágrafo é essencialmente de caráter finalista, mas ele anota que não quer dizer um caráter teleológico no sentido de um objetivo a ser alcançado. E eu fiquei, como é que pode ser finalista e não ser um objetivo a ser alcançado? E isso me deixou confusa. Mas aí, quando trouxe a questão do potencial, era uma pergunta que eu ia fazer, e aí vocês já anteciparam, né? Aí, quando trouxe a questão do potencial, eu entendi que é no sentido de uma readequação da energia que tem que fluir, né? No sentido de o que está alto vai cair, a energia, no objeto que está alto que vai cair, por exemplo, e é nesse sentido, assim, né? No sentido de que aquilo pode acontecer, pode não acontecer também, mas tem um potencial de acontecer e levar para aquele caminho, para aquele fim. O Jung evita o termo teleologia, mas ele pode utilizar. Ele só evita, ele já começa o texto falando, né, gente? Meu conceito de energia psíquica foi muito mal interpretado. E aí ele usa o termo finalista, né, de caráter finalista, e ele fala, evita o uso do termo teleologia na nota, né? Só que você percebe já, tem vários outros textos do Jung que ele utiliza o termo teleologia de forma assim constante. É um sinônimo de finalista até, a teleologia. Então, eu acho que o Jung evita para evitar o mal entendido, mas acho que são sinônimos. E é isso que eu comentar que a Lívia comentou aqui até, que é essa percepção finalista é como se tivesse um sentido, mas não necessariamente um destino. Eu tentei interpretar assim, porque isso envolve a discussão sobre destino na obra do Jung, né? Essa questão da teleologia, do finalismo, que é a ideia de que existiria um fim já determinado, né? E aí isso pode conduzir a leituras um pouco fatalistas ou, assim, simplistas dessa ideia de finalidade, né? Porque a finalidade é inconsciente, né? Eu acho que essa questão é uma finalidade irracional. Às vezes, quando fala de teleologia, que tem uma finalidade, é como se essa fosse consciente ou racional, né? Aí a Érica comentou, talvez se ele falasse de teleologia, teria que introduzir a ideia de si mesmo aí. Sim, e está se poupando, porque é um dos conceitos assim, mais difíceis dentro da obra do Jung, é a ideia de si mesmo, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a Erika falou mesmo, de evitar o termo teleologia para não entrar na questão de si mesmo, porque a finalidade é a totalidade psíquica. A totalidade psíquica é representada pelo conceito de si mesmo. E aí, quando o Jung fala de entropia, ele fala que o processo energético possui uma direção, uma meta, né? Essa direção e meta é a totalidade psíquica. Ele está falando do processo de individuação aqui no parágrafo 3. Quando ele fala que o conceito de energia tende a esse equilíbrio a partir do processo entrópico. É individuação que ele está falando. E aí, quando ele fala que existe uma meta, a meta é esse processo de equilibração, que é um processo de
em direção ao si mesmo, né? A totalidade. Só que é super interessante, porque não é um equilíbrio estático, né? A gente fala de um equilíbrio dinâmico, na verdade. Mas pode falar, Sara. Você está com a mão levantada? Você está com o microfone desligado, Sara. Oi, grupo. Eu sou Sara. Não sou psicóloga nem psicoterapeuta, sou jurista. Eu coloco isso de início porque todo o meu olhar, minhas colocações têm a ver com mais ou menos com essa área de conhecimento, né? Então, eu entendi esse sentido de teleologia como tem uma função, a atingir uma funcionalidade na estrutura psíquica. Então, ela é vazia de mérito, não tem conteúdo, nem moral, nem destino. Eu entendi assim, como uma finalidade funcional dirigida à estrutura psíquica. E outra coisa, essa questão da entropia, é que quando você vê uma pessoa que está constelada num complexo, que está muito potencializado, que parece que tudo que é falado não consegue ser absorvido, a pessoa está tomada por aquele complexo, então ali está muito cheio de energia, né? Não acontece naturalmente a equilibração. É preciso um processo, talvez, que seja uma das formas, né, um processo terapêutico, para ajudar nessa tirar esse excesso de energia e transferir para uma outra área, desenergizar, despotencializar aquele complexo. Então, me parece meio contraditório que a entropia seja um caminho natural da psique. Parece que não é. O Jung discute isso com detalhes lá no... Quando ele vai falar... É bem no final desse capítulo, que ele vai dizer por que é que um complexo não se manifesta. É porque existe esse processo natural, ele é natural, mas ele não acontece por questões que envolvem a consciência. Quando a consciência reprime a relação com o conteúdo e se impede o processo de equilibração, ou quando o conteúdo é tão estranho para a consciência que a consciência não consegue integrar aquilo. Então, existe uma tendência natural a esse equilíbrio, mas isso não acontece quando a consciência intervém no processo. E aí é por isso que o Jung fala de racionalização de metas em análise, é você retirar um pouco essa posição muito forte da consciência sobre o processo psíquico e deixar ele fluir, né? É aquela ideia que o Jung fala de tirar as pedras do caminho. Super interessante isso que a Sara falou, porque o Jung entende esse processo de equilibração entrópico da energia como um processo natural, mas isso não acontece. Mas por que não acontece? Por conta da intervenção da consciência no processo. Ao mesmo tempo que não existe esse processo sem consciência, porque não existiria esse polo para além do inconsciente, né? E a Araia falou, né, a famosa unilateralidade, neurose é o exagero. E a Érica falou, compensação, né, que fica travada na neurose. Justamente, esse processo de equilibração é impedido por conta do processo neurótico, a unilateralidade da consciência, que é uma tendência natural da consciência, né? Mas que, de forma assim, extrema, vai conduzir à neurose, né? Só antes de passar para o Joab, a Letícia fez essa pergunta, né, que eu achei que é interessante. Então, a consciência seria um vetor da entropia? Eu tenho um pouco para mim que sim, que a energia fica fluindo a partir desse processo de relação, não é exatamente de igualdade, porque não acontece igualdade, mas de equilibração energética entre consciência e inconsciente. Então, aquela energia que está muito localizada no inconsciente, estagnada, fica lutando para voltar, de alguma forma, né? É uma tendência esse processo de equilibração, né? E quando a gente tem muita energia na consciência, em processo de inflação psíquica, por exemplo, às vezes acontece um golpe do destino que faz essa energia fluir de volta, né? Porque é justamente esse o movimento de progressão e regressão. Progressão é quando a energia está mais situada assim, não mais, mas tem uma certa quantidade de energia que está bem situada na consciência e é utilizável, né? É quando a gente consegue usar essa energia para adaptação diária. E regressão da libido é quando essa energia flui de volta para o inconsciente e fica estancada ali.
Processos melancólicos, depressivos, são puro estancamento da energia no inconsciente, né? Processos que a gente chama, por exemplo, de depressão criativa, são muito processos de regressão nesse sentido. A energia fica estancada no inconsciente e ela, a partir de um certo trabalho analítico, ali, psíquico, a gente consegue fazer que esse canal abra de novo para a progressão dessa energia, né? Agora, não necessariamente isso vai acontecer. Tem casos de depressão severa, aqueles casos que a gente entende como melancolia mesmo, sabe? Até acho que na psicanálise tem uma discussão estrutural, né, sobre a melancolia, por exemplo. Você vai ter uma certa assim, dificuldade tão intensa daquela energia fluir para a consciência que ela permanece de um jeito assim radical no inconsciente, né? Então, todas essas ideias do funcionamento básico da energia, elas têm certas especificidades de caso em caso também, né? Pode falar, Joab. Eu vou ter que entrar, assim, vocês me perdoem, novamente no ramo da física, mas porque, além de psicólogo, eu gosto muito das ciências duras, da física. Tá? Para explicar um pouco essa parte, né, da teleologia, da finalista e tal, o que é que me ajuda muito a entender? Vou entrar na parte da eletrodinâmica, né, a questão dos elétrons. Para que é que a gente precisa? O que é que a gente precisa para que energia elétrica flua? A gente precisa de um campo elétrico e a gente precisa de que haja uma diferença de potencial nesse campo. O que é que gera a diferença de potencial? Eu tenho pelo menos 2 pontos nesse campo elétrico que eles vão ter cargas diferentes. Um vai ser maior do que o outro. E aí eu vou soltar uma carga X nesse campo elétrico e por conta da diferença de potencial dessas 2 cargas que vão estar ordenando o movimento, essa carguinha vai se movimentar para um dos lados. Só que se eu botar uma terceira carga nesse campo, isso vai alterar o movimento da carguinha X. E se eu movimentar, né, essas cargas nesse campo, isso também vai alterar o movimento da carguinha, que é a energia. E se eu diminuir ou aumentar a carga desses pontos, mesmo sem alterar a dimensão deles no espaço, isso também altera o movimento da carga. Por que é que isso ajuda a entender a parte de psicologia? Imagine o aparelho psíquico, né, a estrutura psíquica, como um grande campo elétrico. E esses pontos de carga são os complexos, em que, no caso, o complexo da consciência, né, o eu, ele é só mais uma dessas cargas, que está muito energizada, porque ela é a mais energizada via de regra, né? E os outros complexos que a gente tem, eles vão estar efetuando esse poder de carga também. Só que como eles são de energia variável, eles podem aumentar ou diminuir. Quando eles aumentam ou diminuem, isso altera o movimento da carga, né? Isso altera o movimento da libido, justamente. E aí, quando eles são redimensionados nesse grande espaço chamado estrutura do aparelho psíquico, a gente tem ali a fluidez dessa energia sendo alterada, né? Que é o movimento da tendência do movimento da energia. Então, via de regra, quando a consciência, né, ela está num grau mais energizado, que é quando a gente está ali em plena consciência da situação, né? A gente tem um movimento da carga direcionado para a consciência, por exemplo, né? O Davi estava falando. E quando a gente tem, por exemplo, uma estrutura do inconsciente, né, seja qual for o complexo ali, constelado, puxando uma grande carga de energia, ele vai alterar drasticamente assim, o movimento da libido e vai ter esses movimentos regressivos, porque a tendência da carga vai se orientar para aquele destino. Né? Aí, como é dinâmico o movimento, né, como essas cargas tendem a diminuir e aumentar, né, tanto da consciência como dos conteúdos inconscientes, isso vai alterando aos poucos o movimento da energia, né, gradualmente. Me ajuda muito a entender a partir dessa lógica. Perfeito, Joab. Eu acho que isso até adiciona uma certa questão, né, que essa dinâmica energética não acontece de fato só na relação consciência-inconsciente, mas existe uma certa dinâmica no inconsciente acontecendo, né? Eu lembro de uma passagem que a Von Franz fala sobre o tema mitológico da Guerra dos Titãs. Ela vai falar que o tema mitológico do embate dos titãs, ela vai fazer um paralelo para entender que há processos de embate que ela chama de compensatórios no inconsciente.
a processos de lutas energéticas dentro do inconsciente, né? Então, não envolvem necessariamente o campo da consciência ali, essas trocas energéticas, né? E isso é super interessante para pensar que tem uma coisa acontecendo constantemente em segundo plano na gente, né? E às vezes esse fluir energético não está só nesse campo de relação consciência inconsciente, mas como o Joab falou, o complexo do eu costuma ser aquele que tem carregado de uma certa energia suficiente para que a gente tenha consciência, né? Até que a consciência é o campo da consciência onde está incluído o complexo do eu, né? A consciência é uma característica do complexo do eu, que está associada a um grau de energia que tem ali, né? Então, a gente tem um certo grau, um montante de energia que a gente pode utilizar, e o Jung chama de vontade, né? A gente tem um grau de vontade. É interessante, como o complexo do eu tem um certo magnetismo maior, costuma ter, né? Por conta desse processo energético mais concentrado, o processo de relação energética costuma acontecer em referência ao eu, né? Aí isso tem toda conexão com o que a Letícia perguntou sobre se a entropia tem esse vetor ao eu, né? Acho que a contribuição do Joab é muito boa nesse sentido, que tem por conta disso, né? Porque o eu tem esse processo de energização assim forte. Mas, enfim, passando para o capítulo 3, que a gente capítulo 3, né? Me adiantando bastante aqui. Ao parágrafo 3, que a gente já entrou, eu acho esse parágrafo, assim, essencial para a gente entender o resto do texto, né? Porque o Jung vai trabalhar essa questão do ponto de vista mecanicista, do ponto de vista energético, e ele vai indicar que o mecanicista é meramente causal, enquanto que o energético é um ponto de vista final, né? Então, no ponto de vista mecanicista, a gente entende o processo de causa e efeito no sentido regressivo, que envolve a relação com o passado. É basicamente assim o que a gente entende lá no texto do Psicologia do Inconsciente, quando Jung fala da análise no nível até freudiano, que seria direcionado para o passado do sujeito, né? É regressivo nesse sentido, né? Enquanto que o ponto de vista final é progressivo, porque ele aponta para o futuro, né? Não é uma relação com o passado, mas uma relação para o futuro, que é para onde a energia está fluindo, né? O para que isto está acontecendo, né? E essa finalidade tem um propósito futuro, que envolve esse movimento de partir do efeito para a causa, né? Que é entender que determinado fenômeno aconteceu não somente causado por algo anterior, mas a partir de um direcionamento para determinado efeito posterior, né? O Jung utiliza lá no Tipos Psicológicos a imagem do Jano Bifronte, que é aquele deus romano, que está associado, aliás, às passagens, aos começos, que é um rosto velho que olha para um lado e um rosto jovem atrás que olha para o outro. E ele vai dizer que a gente pode entender o psiquismo dessa forma, né? Que psiquismo é o presente em que a gente está, né? Mas ele é o passado do qual a gente viveu e que nos condiciona a uma série de questões que a gente se encontra hoje, mas ele também é o que a gente ainda viverá, né? A psique, ela tem um posicionamento para o futuro também. A energia, ela atua a partir de um certo aspecto finalista, com uma funcionalidade que aponta para um processo progressivo, e não só regressivo, nesse sentido que aponta para o passado, né? Isso é muito interessante para a gente na clínica, né? Porque às vezes a gente compreende um fenômeno não só a partir do que aconteceu na vida da pessoa, mas a partir de que dinâmica simbólica que a pessoa está sendo gestada ali, que aponta para uma coisa futura, né? Eu sempre lembro nessa questão do aspecto finalista, um caso que a Von Franz fala, lá no Mitos de Criação, que é um caso de possessão de ânimos muito severo. Ela fala que essa mulher entrou num processo psicótico muito intenso, e a Von Franz foi ver ela, né, um paciente dela, e ela estava totalmente dissociada, numa situação assim, insalubre, a pobre, e aí ela perguntou para ela, você teve algum, mas o quê? Você teve algum sonho? Na tentativa de tirar algum núcleo de esperança ali do caso, né? E a paciente fala, não, eu vi um ovo, e duas mulheres, né, uma coisa assim.
E aí a Von Franz ficou, tipo assim, extasiada e conversou com a paciente, né? Não, o motivo do ovo cósmico, que envolve o nascimento de um novo mundo, posterior aos motivos de destruição do mundo, que são motivos muito psicóticos, né, do Apocalipse, essa imagem do surgimento do mundo indica um surgimento de uma coisa nova e ela indica os mistérios de Eleusis, de Perséfone e Deméter, essa união das duas mulheres, que o renascimento dessa consciência vai ser um renascimento de uma consciência feminina, né? E ela falando toda animada essas coisas para a mulher, né? Assim, dissociada, né, Paula? Aí ela tem uma melhora do caso, aí, tipo, meses depois ela fala para Von Franz, né? Olha, eu não entendi exatamente o que você falou naquela hora, mas eu entendi que alguém me entendeu ali, e aquilo foi uma chave para mim sair desse processo, né? Que é um exemplo muito bonito que lembra muitos casos da Anis da Silveira também, né? É muito fofo esse exemplo. E é super interessante porque a Von Franz pega a imagem do ovo e ela indica o ovo e a imagem da união dessas mulheres indica para o motivo futuro. É uma finalidade do símbolo que é progressiva. Não aponta só para a relação, sei lá, com a mãe dela, que pode ter relação, de fato, né, com a feminilidade, ou tema Perséfone e Deméter, né, relacionada à questão da mãe, do complexo materno, bibibi, bobobó, mas não é só isso, né? Isso é um lado da coisa. O outro lado é entender que se o inconsciente está gerando uma imagem de produção de novo mundo, isso indica talvez que um novo mundo esteja nascendo ali naquela pessoa, né? E aí isso envolve esse aspecto finalista do símbolo, da imagem psíquica. Por isso que é importante entender o ponto de vista energético nesse sentido, né? Porque ele dá uma certa noção que aponta para o futuro. Entender a finalidade da imagem também, né? Eu adoro esse exemplo, assim, para pensar que essas imagens apontam para frente, não só para trás, né? Que a gente vê a forma como a psicologia analítica lida com o processo do inconsciente, né? No capítulo 3, no parágrafo 3, tem algo super interessante também que o Jung vai falar, que o ponto de vista energético compreende que nas mutações ocorridas no fenômeno, há uma energia que se mantém constante, que fica produzindo entropicamente um estado de equilíbrio geral no seio dessas mutações, né? É super interessante que é aquilo que a gente estava comentando sobre a entropia, né? Porque a entropia está muito associada, o Joab falou muito bem, aliás, sobre essa questão da física, né? Está associada justamente à segunda lei da termodinâmica, né? Que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar com o tempo, né? Essa metáfora até que o Joab falou, por exemplo, das partículas de ar que estão num canto de uma sala, por exemplo, e aí você abre, sei lá, uma porta ou um negócio que estava isolado, e elas tendem a se espalhar pela sala, aumentando a desordem, né? Que desordem não é exatamente bagunça na física, né? Desordem é a maior uma potencialidade de ordenações em um determinado sistema, né? É como se elas estivessem mais espalhadas, basicamente. Mas tem esse processo de equilibração, né? A energia tende a fluir de uma forma a ficar num processo estático. É a tendência de... a pontuação da Sara foi muito boa, aliás, porque existe uma tendência, não necessariamente acontece, né? Mas é a tendência. E a gente conta com essa tendência. Porque se existe essa tendência, a gente consegue, a partir do trabalho analítico, permitir que isso flua dessa forma. E aí é aquela metáfora que eu falei aqui, que o Jung fala sobre tirar as pedras no caminho, né? Se a gente consegue promover um trabalho ali de acolhimento do conteúdo, intervenção e trabalho constante na relação consciência e inconsciente, a gente permite que esse processo natural de equilibração aconteça. E aí você permite que a energia, a troca consciência e inconsciente aconteça, né? Pode falar, Job. Disse da conservação de energia, né? Tem também da energia da termodinâmica, mas dentro de um conceito ainda maior, a energia em um sistema fechado, ela pode variar para a física, tá? Ela pode variar de tipos de energia, né? A gente pode ter dentro de um sistema fechado, né? Que seria um sistema que não há fuga nem entrada de energias de outros do meio, né? Com o meio. A gente tem, por exemplo, uma partícula que esteja em movimento. Se ela entrar em colisão com alguma coisa, aquela energia ela vai mudar para ou térmica, né? Se tiver o calor, né? Vai gerar ali um calor, pode se tornar
potencial elástica, dependendo da constituição da partícula, né? Se for uma partícula elástica e tudo mais. Então, a gente pode ter essa mudança de forma que a energia, se o sistema for considerado fechado, sistema fechado teoricamente, na prática é impossível, né? Só pode ser alcançado na teoria. Mas num sistema semi-fechado, né, no máximo conservador possível, a gente tem ali uma conservação de energia que ela vai se transformando dentro das dinâmicas de movimento, né? E aí a questão para a psique seria justamente a gente considerar que é uma energia que foge da consciência, né? Que tem essa fuga de energia da consciência, ela não vai desaparecer, né? O destino dela vai ser a potencialização de algo do inconsciente e vice-versa, né? Que é a questão do movimento da libido, né? Da regressão e progressão. Eu acho que foi meio que nessa pegada aí que ele vai estar trazendo também. É super interessante isso, porque até essa transformação de tipos, uma energia pode se transformar em outro tipo, né? Eu acho que vai entrar mais para frente quando o Jung fala de forças, né? Porque a energia, como um aspecto quantitativo, ela não tem um atributo próprio, né? Mas quando ela adquire essa manifestação no campo de forças específicas, ela traz um caráter qualitativo, né? Isso. E é super interessante porque, por exemplo, essa mudança de estados, né? Você pode ver emocionalmente quando uma relação de raiva, de ódio se transforma em amor, por exemplo, né? É o que falam por aí daqueles desenvolvimentos enemies to lovers, né? Inimigos a amantes, né? É quando aquela dinâmica energética que está no campo do ódio, da raiva, intensidade, né? Migra para o campo do que seria o afeto amoroso, né? E é super interessante, porque migra em intensividade, mas também carrega uma coisa extensiva, né? Também. Mas é super interessante isso que o Joab falou mesmo, e acho que envolve esse processo de o Jung utilizar como paralelo os conceitos da física para entender os conceitos da psicologia. Porque essa ideia, aliás, está no primeiro ponto que ele fala sobre que o von Grothe, ele fala mais para frente, das ideias do von Grothe sobre energia psíquica. Porque o von Grothe vai falar que uma energia psíquica pode se modificar a depender da natureza dessa energia. Tem uma certa troca entre energias psíquicas no mesmo sistema, né? Elas podem, esse choque aí de partículas que o Joab falou, acontece também no psiquismo, né? Nessa mudança energética. E acho que até quando a gente pega a discussão que ele vai trazer em relação à diferença que ele vai fazer da libido do Freud para dele, né? Que ele vai falar, não é que o Freud estivesse errado, é só que ele vai falar só de um tipo de energia, né? No sentido só sexual, assim, né? E aí, tipo, a meu ver, é como se falasse, não é que o Freud estivesse errado, o problema é que ele só estava falando, por exemplo, da energia cinética, sendo que existem outros tipos de energia, né? Tem a energia térmica, potencial gravitacional, elétrica e tal, e aí ele vai falar num caráter mais amplo, assim, no sentido, essa energia, como tu falou, ela vai adquirir qualidades, né? A priori, ela é só uma abstração, né? Uma propriedade de um corpo, né? A gente considerando como a energia não como uma substância em si, mas como uma propriedade abstrativa, né, de uma relação de movimento. E aí, tipo, a gente vai falar só quando a gente vai falar em qualificação dessa energia que a gente vai colocar ela assim, energia tal, né, uma energia sexual, como traz a da psicanálise, né, mas tem esses outros tipos de energia que tu falou, né, como se uma pessoa tem um ódio por alguma coisa, né, não necessariamente vai ser um caráter sexual, pode ter outro tipo, você pode pensar em outras qualidades ali para aquela energia. Eu acho que foi um pouco disso, assim. Perfeito. Pode falar, Sara. Então, só como uma metáfora aí, né? Não uma metáfora, mas como um paralelo aí, que o Niklas Luhmann, em 1984, ele vai falar sobre os sistemas autopoéticos, que são sistemas vivos. E ele inclui aí os sistemas sociais e psíquicos. E ele vai falar que os sistemas fechados, em tese, né, que não se alimentam de energias, ou que não se introduzem algo de fora, ou que não ficam fechados, eles tendem a se desorganizar e se destruir.
Então, que os sistemas para se manterem como sistemas, eles precisam de ele admitir um elemento novo. É a morte térmica, né? Porque se e não aí, tem um elemento fora que adiciona, o equilíbrio total conduz à ausência de movimento, né? exatamente, é o fim do sistema. Então, talvez esse dinamismo da nossa psique que seja o próprio movimento de vida. Por isso que, quando eu falei que existe uma contradição dessa tendência à entropia, né? Porque a vida é um movimento contra a entropia, né? No sentido assim muito simplista falando, né? No universo, né? Vamos dizer assim. Então, que talvez essa procura de procurar um equilíbrio da nossa energia psíquica, por um tempo é interessante como pausa, como calma, mas para a alma poder crescer, mas a gente não pode ter isso como meta, porque isso seria a destruição da nossa psique. O processo de individuação conduz a esse processo que é uma equilibração dinâmica, né? Que eu acho que é Dinâmica, interessante. né? Não é? Até essa ideia de movimento eu acho muito bacana, porque é esse o conceito, a grande definição que a gente tem para energia psíquica, que é um conceito abstraído das relações de movimento, né? São relações de movimento e é feita uma abstração delas. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente vê o movimento, no sentido até da mudança da vida, do funcionamento das pessoas, na clínica, por exemplo, a gente pode entender esses processos de modificação, o fluxo da vida, a partir desse movimento do fluxo da libido, né? De que forma esses processos energéticos vão conduzindo a pessoa em um determinado caminho, né? Que é o caminho da individuação. A Von Franz, até no texto dela sobre o processo de individuação, que está lá no Homem e Seus Símbolos, ela fala que a gente pode entender o processo de individuação acompanhando os sonhos, porque os sonhos vão ser processos de compensação que indicam para um caminho, né? Mas é uma coisa meio zigue-zague, né? Porque você vai para um oposto e aponta para o outro, aí vai para um oposto e aponta para o outro. A gente sempre tem unilateralidade, então a gente sempre vai estar caindo de um oposto para outro. E aí isso faz parte dessa dinâmica energética, né? A Araye comentou, gosto do termo harmonia, equilíbrio me dá a sensação de morte. Tanto é que o equilíbrio térmico também é chamado de morte térmica, né? É o conceito de ausência de movimento. Só que é super interessante porque a ideia de si mesmo está muito relacionada com a ausência de movimento, né? Por exemplo, no budismo, a ideia da chegada num estado de totalidade é a ausência de movimento mesmo, né? É um total esvaziamento nesse sentido, né? E aí é aquilo que é a pura abundância total de vida quanto à ausência total de movimento, né? Uma coisa realmente paradoxal, por isso que o conceito de si mesmo é tão complicado, né? Mas é super interessante pensar isso. Eu sempre lembro tem um texto que o Jung fala do processo de compensação, que ele usa o termo equilíbrio instável. Lá num daqueles textos de capa preta, que são entrevistas do final da vida, do Jung, que é o sobre sonhos e transformação, sobre a sombra. É um sobre a sombra e um sobre sonhos, mas são vários temas de entrevistas, são bem fininho da voz, esses são dois. E aí o Jung vai usar o termo equilíbrio instável para falar da psique. E eu falei disso, aliás, há um tempo, acho que foi na primeira edição do Centelha, faz tempo até, que tem até um quadro do Paul Klee, eu gosto bastante de ouvir ele. Foi em 2019 que teve uma exposição do Paul Klee em Belo Horizonte. E eu fui. É muito lindo. Aliás, o nome da exposição era Equilíbrio Instável. E aí é um quadro dele que é uma organização assim, meio que geométrica, e com setas de um lado para o outro. E aí tem essa ideia de que há um processo de equilibração, mas sempre em movimento. A gente está sempre nesse processo de movimento, porque o si mesmo é um direcionamento final que é inalcançável, né? O processo de individuação é um processo constante de fluxos da libido. Então, há uma forma energética super interessante, o conceito de energia aqui, né? Porque todo fenômeno psíquico, desenvolvimento psicológico, caso clínico, questão da vida, pode ser entendida a partir do processo do conceito de energia psíquica, justamente porque a gente está abstraindo relações de movimento. A gente abstrai aquilo que é regular nesse processo que às vezes pode parecer muito caótico, que é de mudança constante, né?
Mas se a gente vai acompanhando, a gente vê que tem uma certa energia que vai fluindo de um lugar para outro, né? Eu recomendo muito para pegar isso de forma mais assim, palpável, Os Símbolos da Transformação, do Jung, né? Não é um livro fácil, mas, assim, eu recomendo, né? Porque ele está basicamente falando disso, o livro todo. E acho que um que é mais, assim, talvez acompanhável são os livros, os capítulos da Anis da Silveira, que são de casos, né? Da Adelina Gomes, o do Emílio, sei lá, o do Rafael, você vai acompanhando os processos de modificação, transformação da libido, né? E passagem de uma imagem para outra, né? Pode falar, Sara. Davi, pedi aqui uma ajuda, porque como que eu entendi o conceito de si mesmo, né? Eu entendo como... Porque, assim, antes, quando eu via essa palavra por si mesmo, self, né? Quando eu tinha lá uns 20 e poucos anos, eu li aquele livro do Xiu Yi, sabe qual? Não sei se vocês já ouviram, é antigo pra caramba. E, assim, do Johnson, sei lá, né? Nem sei o nome do autor. Eu vi esses termos, self, si mesmo, como algo, assim, um sábio em mim, a parte, sei lá, mais desenvolvida do ser, e como se fosse uma entidade iluminada dentro de mim, que eu preciso chegar nela. Depois que eu comecei agora, né, a estudar o Jung, esse termo para mim veio assim completamente diferente, porque para mim o si mesmo, como eu entendo, é isso que eu queria perguntar, se é isso mesmo, é um indivíduo na sua integralidade, com todas as suas idiosincrasias, todos os seus outros dentro, toda a estrutura psíquica, tudo. Ele perder essa ilusão do ego, dele ser o eu. E que o processo de individuação vai cada vez mais aproximar ele dessa pluralidade que ele é, desse pluralismo, dessa alternância, né? E sem causar espanto. É super interessante. Você ia falar uma coisa, Sara? Não. Não, é super interessante essas questões, homem, da definição de si mesmo, né? Porque o si mesmo é justamente esse aspecto da totalidade psíquica, né? Então, é o que a gente é o que a gente foi e é o que a gente será ainda, né? E é essa coisa super maluca, né? Porque, por exemplo, há uma imagem constante do velho sábio, como às vezes entendida como um sinônimo de si mesmo, né? Mas tem essa coisa de que os fenômenos psíquicos têm uma tendência à personificação. A sombra se personifica, ânimo se personifica, o si mesmo também passa por um processo de personificação. E aí, uma das imagens típicas do si mesmo seria o velho ou a velha sábia. E é super interessante porque a imagem de um velho sábio congrega uma imagem de sabedoria a partir de uma vida vivida após um tempo, né? Essa é a imagem simbólica aí, né? E é super interessante pensar que se tudo que a gente desconhece é inconsciente, o futuro também é inconsciente. E a imagem do velho sábio aponta para o futuro. Então, é aquilo que a gente, em germe, pode ser, né? Porque o futuro existe em germe no inconsciente. E aí é interessante pensar que o inconsciente tem essa dinâmica do passado, presente e futuro, e, de fato, o si mesmo é definido até pelo Jung como totalidade de consciência inconsciente. Então, é tudo que a gente é e não quer ser, mas que a gente é, e tudo que a gente ainda será também, né? É realmente a relação com esse processo da totalidade psíquica. E aí é pura potencialidade nesse sentido. E aí é super difícil se aproximar desse conceito mesmo, porque toda vez que o Jung vai trabalhar ele coloca vários cuidados, né, quando ele vai transmitir essa ideia, até porque o correlato mais próximo desse conceito é o conceito de Deus, né? E aí o conceito de si mesmo é pura alteridade, é subjetividade pura que vira alteridade, de tão subjetivo que é. Ele toca no oposto, né? Porque é vivido como algo que é totalmente não eu, mas que seria aquilo que representa a totalidade de quem eu sou. É realmente um conceito bem difícil. Mas eu acho que é por isso que é interessante a gente pensar nele. A Érica trouxe, né? Até a primeira referência a si mesmo no grupo, a Érica
colocou lá no chat, né? Justamente porque tem essa ideia de que a gente está falando de processos de equilibração energético, conduzem a uma meta. Essa meta é a totalidade, essa meta é o si mesmo, né? Pensar no si mesmo como imagem de meta psíquica e de totalidade expande para além da imagem, por exemplo, do velho sábio, que é uma personificação de si mesmo, né? Mas o Jung vai até falar de personificações muito mais abstratas, até como o redondo, o círculo, né? Que está associado à mandala, que é uma imagem profunda do si mesmo, justamente porque congrega essa unificação de tudo num ponto só, que é a imagem do círculo, né? Do centro, da esfera. Tudo isso envolve a imagem do macrocosmo unido em um único ponto. Essa união desses dois polos, né? Mas é um conceito muito difícil, assim, né? E quando a gente fala, tende a uma abstração muito intensa dele, né? A gente consegue ter relampejos disso nos processos da clínica em que a pessoa se vê orientada por algo e principalmente em processos de sincronicidade. Eu vejo muito essa questão. É quando há essa unificação intensa entre esses polos que são separados, né? Pode falar, Liviane, depois o Job. Acho que só dá algumas indicações mais precisas, assim, de algumas coisas que tem na obra da Nise sobre energia e sobre imagem, né? Porque a forma como ela vai trabalhar a energia psíquica na obra dela vai ter o nome de imagens do inconsciente, né? Eu acho que o capítulo 5 do livro Mundo das Imagens, que também se chama o Mundo das Imagens, porque ali ela vai falar de Freud, Jung, vai trazer Paul Klee, ela vai trazer vários teóricos diferentes para falar sobre as movimentações e sobre os entendimentos do que é imagem. E a carta 6 desse livro aqui, chamado Cartas a Spinoza, que eu acho que aqui ela vai trabalhar uma questão muito importante e que às vezes a gente esquece, né? Do perigo de contaminação enquanto pesquisador, clínico, enfim, qualquer que seja a sua área de atuação, quando você entra em contato com esse tipo de conteúdo, né? É como ela já citou em entrevistas, você não precisa ter medo do inconsciente, mas você precisa ter respeito. Então, você tem que saber desses tipos de conhecimento técnico, não como um afastamento, mas como uma roupa e uma equipagem de proteção. Então, acho que são indicações interessantes. Quem se interessar, capítulo 5 do livro Mundo das Imagens e a carta 6 do Cartas a Spinoza. Perfeito, Liviane. Pode falar, Job. Coloca no grupo, Liviane. Coloca no grupo, no chat. Obrigada. Não, eu ia só fazer também uma indicação para a Sara, de leitura, e para quem mais quiser, né? Esses aspectos do si mesmo. A Von Franz vai falar muito, tanto na interpretação dos contos de fada, quanto na individuação dos contos de fada. Ela vai trazer tanto um aspecto teórico, né, do pensamento, como essas representações, né, de várias formas. Então, são livros bem interessantes e, assim, via de regra, ler Von Franz é muito mais tranquilo do que ler Jung. Então, é uma leitura bem mais tranquila, ela é bem mais didática, assim, nesse sentido. Fica na indicação. Perfeito, Job. Assim, voltando, continuando o parágrafo 3 ainda. Eu vou ler essa continuidade aqui do parágrafo, que eu acho interessante a gente se desdobrar em ponto por ponto dessas ideias que a gente está trazendo nesse parágrafo aqui, né? Que ele fala assim: o desenrolar do processo energético possui uma direção, objetivo definida, obedecendo invariavelmente, irreversivelmente, à diferença de potencial. É aquilo que o Joab comentou bastante, né, sobre essa questão da relação do processo da transferência de energia na física, de um processo de um elemento com uma potência um potencial energético maior para um menor, né? E aí tem essa ideia também do processo ser invariável e irreversível, né? Irreversível que é o conceito físico específico para isso, né? É super interessante porque esse movimento da diferença de potencial a gente encontra justamente para um elemento que está intensamente energizado no psiquismo,
para um processo de menor energia, né? A gente vê, por exemplo, como eu comentei, um conflito neurótico encapsulado na gente, uma questão que está ali profunda, enraizada, uma tensão de energia que envolve esse processo de uma configuração energética muito profunda ali, né? Acontecendo, fervilhando dentro da gente, né? E aí, isso é uma etapa necessária para esse processo de passagem da energia para um estado mais equilibrado, né? E é super interessante o Jung vai falar depois que para grandes transformações da personalidade são exigidos processos energéticos de tensionamento de energia muito profundos. E a gente encontra isso na clínica muitas vezes, quando a pessoa consegue passar por um processo de tensionamento neurótico intenso e ela consegue lidar com aquele conflito a partir do surgimento de um símbolo, e aquilo conduz a um processo de uma equilibração maior. Não é uma solução total do problema da pessoa. Ela só consegue firmar uma base mais sólida de si, né? O Jung, para algumas discussões sobre individuação, ele vai usar uma metáfora do Nietzsche, que é o sujeito entre a bigorna e o machado, que está sendo forjado, né? A bigorna, aquela base da forja, né? E o machado, e o sujeito como esse núcleo quente de metal que está sendo triturado para ser forjado de uma forma, né? Então, é uma imagem de tensionamento energético que indica que esse tensionamento energético produz uma outra constituição para o eu, né? Aquilo produz uma mudança. A gente encontra isso na nossa vida mesmo, né? Quando a gente passa por certas situações radicais, intensas, processos assim que exigem muito da gente, e a gente sai daquilo mais não exatamente equilibrado totalmente ou individuado nesse sentido, né? Mas a gente sai com uma certa consistência maior da gente. É como que aquela energia que tivesse em profunda relação assim de oposição e tensionamento no inconsciente pudesse ser posteriormente aproveitada pelo eu. E aí isso é possível a partir justamente desse processo de tensionamento energético. Precisa ter potencial de energia para essa energia ser transformada, né? Então, esse potencial de energia envolve esse tensionamento constante aí. E aí, por isso que o trabalho analítico é tão difícil, né? Porque a gente encontra pessoas em processo de tensionamento energético que é um negócio sofrido mesmo. A pessoa está ali sendo corroída por aqueles conteúdos. A individuação não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa, assim, agradável. A individuação é muito mais uma coisa de uma labuta, né? Também não cair no perigo de romantizar um sofrimento, gente. Eu sou do time que acredita que alguns sofrimentos são gratuitos. Então, não tem essa ideia de que todo sofrimento vai ser produção de uma nova consciência. Pode ser matéria-prima para isso, mas em alguns casos a gente vê que a pessoa está sofrendo de forma gratuita. Às vezes a neurose da pessoa é ficar nesse sofrimento que, na verdade, não é realmente assimilado, né? Mas, para essa transformação de energia, é necessário esse tensionamento energético, né? E isso envolve esse processo de obedecer à diferença de potencial nessa passagem de transformação da energia, né? Pode falar, Letícia. Oi, eu fiquei pensando também nessa questão no sentido de quando a gente fica represando algo, né? E aí, porque eu sempre fico fazendo associação com o micro e o macro, né? E aí, por exemplo, isso que acontece internamente, ampliando para um contexto social, porque assim, a nossa sociedade, que é muito focada no ego, na consciência ocidental, que represa o metabolismo da natureza e impede que essas dinâmicas ecológicas aconteçam, né? E por outro lado, acompanhando o livro da Queda do Céu, os Yanomami, eles têm muito contato com os sonhos, muito contato com o mundo inconsciente, né? E, na verdade, a maioria os povos indígenas tem muito mais essa coisa de permitir que o metabolismo da natureza aconteça, né? E talvez tenha menos desenvolvido em termos social, assim, não tem tanta predominância como a gente tem dessa consciência muito ditadora, muito rígida, assim, né? Faz sentido. E aí permite que o metabolismo aconteça, né? Tanto da natureza como o psíquico, né? Então, o que está acontecendo
na psique esse processo, transpondo para uma visão assim, as diferenças sociais também se dão nesse sentido, né? De interrupção do metabolismo e permissão da fluidez, por outro lado, né? Faz sentido? Faz sim, é uma coisa que eu penso bastante, aliás, porque tem uma passagem na Psicologia do Inconsciente que Jung vai falar sobre, deixa eu ver se eu acho que a citação é exata, porque tem toda a relação com isso, que é a forma como a gente entende essa conexão do problema individual com o problema coletivo, né? Achei aqui. Que ele fala: sempre encontramos nos doentes um conflito que se liga, num determinado ponto, aos grandes problemas da sociedade. Quando a análise chega a esse ponto, o conflito aparentemente individual revela-se um conflito universal de seu ambiente e de sua época. Essa passagem é muito interessante porque a gente vê que essa dinâmica, por exemplo, da relação do homem com a natureza, como a gente vive agora, tem um espelhamento individual na ideia da relação do homem com a natureza interior, que é a ideia de inconsciente. Interior, aliás, eu uso aqui com ressalvas, porque o inconsciente para o Jung não é só dentro, né? Mas a nossa relação com a natureza exterior está espelhada na nossa relação com o inconsciente. E está espelhada, aliás, o que a gente vive agora é decorrência de séculos de uma certa relação adoecida com a natureza que foi cultivada espiritualmente no seio do cristianismo. Naquele movimento de apagar os aspectos pagãos da realidade. Você vai ter figuras célebres como São Francisco, né, que são assim, figuras belíssimas, que resgatam esse polo da relação com a natureza, né? Mas a gente vê que o processo que a gente está entrando, de um certo desrespeito dos ciclos naturais, envolve um certo distanciamento do inconsciente. Existe um espelhamento, uma relação sincrônica entre o que a gente encontra como problema na realidade e o que a gente encontra como problema no indivíduo, né? Então, a neurose não é só um problema individual. A neurose, ela nasce no seio de uma sociedade a partir de uma dinâmica psicológica histórica específica, né? E é super interessante entender como esses dois pontos se tocam. Então, o que a gente fala aqui desse processo aí você falou até do respeito do metabolismo ecológico, né? É porque envolve também esse racionalismo intenso que a gente não respeita o metabolismo psíquico da natureza. Se a gente não respeita o metabolismo da natureza, como é que a gente vai respeitar da natureza nossa? Como a gente vai respeitar da natureza fora também? Existe um paralelismo nessa relação aí. Tanto é que essa relação com o natural vai dar toda uma tônica para a relação com o inconsciente também. Por que a Anísia da Silveira valoriza tanto a questão dos gatos? Porque ela via na relação dela com os gatos uma configuração simbólica da relação com o inconsciente. E aí nossa relação com o natural tem muita relação com o processo da relação com o inconsciente, porque um sinônimo para inconsciente é natureza. Toda vez que Jung fala natureza em algum texto, ele está falando inconsciente. Então, a nossa relação problemática com a natureza externa tem toda a relação com a nossa relação problemática com a natureza interna, porque são dois pontos de uma coisa só para o Jung, né? Que envolve essa relação do inconsciente não ser só dentro, né? Então, isso aí é séculos de racionalismo intenso, é séculos de exclusão do polo da matéria, do feminino, do natural, do selvagem. Tudo isso é visto como decréscimo, a favor de um processo civilizatório, que é o que o Walter Benjamin fala, né, que no seio da civilização há uma barbárie, né? Na verdade, que barbárie é essa que a gente está cometendo nesse processo todo, né? Mas super interessante essa ideia. O Jung vai falar lá uma coisa super interessante também no Psicologia do Inconsciente, que ele fala que a psicologia da inflação psíquica, que é quando a gente pega a energia do inconsciente e toma para a gente e fica estancado na nossa consciência, e a gente aumenta muito além do que a gente é, o Jung vai falar, a gente chama isso aqui de imperialismo no campo das nações. Aí é uma passagem super interessante que ele fala que justamente essa dinâmica, essa dinâmica de inflação, da gente se colocar acima da natureza, acima do outro, a gente colocar o outro como selvagem, a gente é acima, o homem racional, elevado, a quase uma condição divina,
E sim, isso na dinâmica das nações, Jung chama de imperialismo. É super interessante essa passagem do psicologia inconsciente. Tem toda essa relação, gente, que a gente está vendo, de fato, tem um paralelo individual e coletivo constante, né? A gente entende um como em relação ao outro, não estão desligados, né? Às vezes você vai ver umas discussões sobre dizer que a separação entre psicologia clínica e psicologia social, né? A gente está vivendo a questão social constantemente entrando na nossa clínica, né? O Jung fala lá no início do Aspectos do Drama Contemporâneo que o psicoterapeuta tem que descer do tamanco, né? Eu não falei isso, né? Mas ele tem que descer do tamanco para entender os processos políticos, sociais que envolvem o lugar em que a gente vive, né? Isso está espelhado no drama das pessoas que chegam na nossa clínica. Eu acho super interessante que envolve essa relação, justamente porque a psique é um sistema relativamente fechado. Ela não é fechada, exatamente. Ela é relativamente, eu vou falar mais para frente. O que diabos é essa abertura do sistema psíquico? O mundo externo, o mundo material. Aquilo que é além do eu, que exerce um efeito por uma existência material ali, né? É isso que Jung vai entender como uma abertura do sistema psíquico, né? Então a gente sofre essa influência do aspecto exterior, até porque o Jung vai falar posteriormente na ideia de um dos mundos, na alquimia, para entender que talvez essa relação entre microcosmo, psíquico, macrocosmo, o mundo externo, seja uma relação de espelhamento, né, sincrônico. Pode falar, Joab. Tecnicamente, ele também é semi-fechado por conta dos conteúdos internos, se a gente levar em consideração as representações arquetípicas. Né? Sim, Não tem até essa ideia acho que a abertura é para o coletivo no geral, né? Até porque o Jung fala que a gente está entre dois coletivos, né? Aliás, o processo de individuação é isso, né? Entre a consciência coletiva e o inconsciente coletivo, né? E aí, nesse processo aí de equilibração entre esses dois polos, a gente tem que tanto se diferenciar da consciência coletiva quanto se diferenciar do inconsciente coletivo, né? Mas um bom ponto você trouxe, Joab, que essa abertura não é só para o mundo externo, mas é para esse mundo interno também, né? É para todo esse campo do coletivo mesmo, tanto interior quanto exterior. Bom ponto, que eu estava deixando isso de lado mesmo, segundo plano. Acho que a gente pode encerrar. Gente, entendeu porque eu falei que a gente não trabalha exatamente com cronograma? Porque a gente leu 3 parágrafos, né, do texto hoje. Mas é porque é um tema muito complexo e tem muita coisa que acaba sendo conectada com, né? Mas a partir do próximo encontro, a gente continua, a gente vai para o capítulo 4, né? E aí fica ainda dentro do capítulo 1, capítulo 4 não, gente, perdão, parágrafo 4. E ainda fica dentro da discussão do primeiro capítulo, tá? Foi bom para vocês, assim? Gostaram da dinâmica? Foi bacana? Show. Qualquer sugestão, gente, podem mandar aí no grupo, viu? Se vocês acharem que é alguma coisa que pode melhorar, pode mudar. Eu avalio e vejo como a gente aplica, né? Mas fiquem à vontade. Próximo encontro, a gente fica a partir do parágrafo 4. Tem várias coisas para discutir. Gente, aliás, eu tenho alguns takes sobre a tradução, porque tem erros grosseiros de tradução no parágrafo 6 e no parágrafo 14. Mas a gente vai discutir mais para frente. Eu fiquei, assim, escandalizado quando eu vi o erro de tradução, porque tem um erro de tradução que muda totalmente o sentido da frase e da ideia que Jung traz. Mas a gente vai discutir isso mais para frente. É porque eu estou lendo o texto, eu leio, é o cliffhanger mesmo. Quer continuar? Quer ver quais são esses erros de tradução? Continua no grupo. Não, mas é porque eu li a versão em inglês e a versão em alemão também, para cotejar as passagens. E, gente, eu fiquei assim, impressionado com que a Vozes faz isso, gente. E mantém um negócio desse, os erros assim, bem feios mesmo. Muda totalmente o sentido da frase. Mas, enfim, a gente fica para os próximos capítulos. Quando chegar no parágrafo, eu explico bem direitinho o que são esses erros.
É isso então, gente. Abraço para vocês. Até a próxima semana aí. Bom final de semana para vocês. Foi ótimo, aliás, gente. Valeu, pessoal. Até. Obrigada, Davi. Beijo a todos. Tchau, gente. Até mais. Obrigada, Davi. Obrigada, gente. Até.